É com muita alegria que nós estamos novamente em Anápolis, já que estivemos aqui anteontem, né, para a abertura da Semana Espírita, e com muita satisfação nós estamos aqui de volta, compondo essa programação de palestras e abordando essa temática que nos é tão cara ao coração, relacionada à família. E no nosso caso, coube-nos mostrar um pouco sobre a família na visão de Jesus. Ou seja, a família na nossa visão. Porque se nós somos todos cristãos e nós estamos aqui nos esforçando para seguirmos os ensinamentos de Jesus, é dessa forma que nós também precisamos entender a importância da família para todos nós. Nós fomos inicialmente buscar uma definição, porque quando nós falamos de família, nós podemos pensar de uma forma muito abrangente, vocês concordam? Nós sabemos que a família, ela vem se modificando a sua estrutura no decorrer dos tempos, mas não deixa de ser família. E nós encontramos no dicionário a seguinte definição: a família é a unidade básica da sociedade, formada por indivíduos com ancestrais em comum ou ligados por laços afetivos. Então, percebam bem, a família aqui já é configurada como sendo aquela que pode sim ser formada pelos parentes consanguíneos, mas não somente por esses. Nós temos pessoas que, embora não sejam os nossos parentes consanguíneos, são-nos tão queridos quanto aqueles parentes de sangue. É muito comum, às vezes, nós identificarmos num amigo, num colega de trabalho, num amigo de infância, aquela pessoa que nos é tão querida ao coração, que nós, às vezes, comentamos: esse aqui é mais do que um irmão para mim. Tamanho o amor, o carinho e a amizade que nós temos um pelo outro. Então, a família, ela é muito mais formada por esses laços. Não somente os de sangue, mas os laços da afinidade, os laços do amor. Do ponto de vista espiritual, nós vamos encontrar, no dizer de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, no livro SOS Família, ela nos diz que a família tornou-se a célula máter do organismo social, da sociedade, onde se desenvolvem os sentimentos, a inteligência e o espírito desperta para as realizações superiores da vida. Quando nós renascemos aqui, nesse corpo carnal, Deus nos concede a bênção da família, que é justamente o espaço onde nós daremos ali os nossos primeiros passos, buscando tudo isso, né? Buscando, por meio da nossa inteligência, de todos esses nossos recursos que nós já trazemos, desenvolvemos em nós os sentimentos, aprendemos a amar. E quando eu digo que Deus nos concede a bênção da família, eu volto a lembrar que a família é no conceito mais amplo. Porque senão nós poderíamos pensar assim: mas e aquelas crianças que já nascem órfãos de mãe e de pai? E aquelas crianças que são deixadas nos orfanatos? Elas também adotam ali a sua família, que é a família espiritual. Então, naquele meio, nós somos colocados justamente porque Deus identifica ali o local ideal para que nós possamos desenvolver esses sentimentos, essas capacidades que nós temos todos latentes dentro de nós. Mas para que isso aconteça, e nós sabemos que é fundamental, a família deve ser fundamentada no amor. Nós sabemos que quando existe o amor, e nós sabemos que esses laços eles se iniciam com o casamento ou com a união de duas pessoas, e o amor está embasando esse relacionamento, as possibilidades de que nós tenhamos sucesso no nosso objetivo, do desenvolvimento do amor, do sentimento, do aprendizado, ele é muito maior. Porque onde existe o amor ele consegue superar vários outros vícios morais que nós trazemos, como o egoísmo, o orgulho, a vaidade e tantos outros que estão também ainda dentro de nós e que nós estamos aqui lutando contra eles. Então, o amor sendo esse fundamento dessa nova união, dessa família que se forma, ele vai nos ajudar muito a sermos vitoriosos naquela programação que nós já havíamos estabelecido no plano espiritual antes de reencarnarmos. É preciso, então, que haja um compromisso afetivo e moral entre os cônjuges. Se nós identificamos na outra pessoa, aquela pessoa eleita, que nós queremos nos unir e formarmos uma família, isso
Isso, então, vai nos dar a noção de que é um compromisso a dois. E é um compromisso que requer companheirismo, disposição em compreender um ao outro, força nos momentos difíceis e muita união. De nós que estamos aqui, quem é casado? Levante a mão, por favor. Olha, a maioria de nós, não é? Meus irmãos, é fácil? Não é fácil, concordam? A vida a dois não é fácil. Mas se houver entre nós o companheirismo, essa disposição de compreender o outro, porque o outro nem sempre está certo, mas nós também nem sempre estamos certos. Então, nós vamos aprendendo a compreender, a conhecer o outro. Se nós temos força nos momentos difíceis, nós nos unimos, nós vamos superando as dificuldades e vamos prosseguindo aí nessa nossa relação que nós escolhemos. É o caminhar juntos. E esse caminhar juntos, quando nós começamos a viver, principalmente no início da relação, os defeitos aparecem. É justamente nessa convivência a dois que as coisas começam a se complicar. É muito comum nós ouvirmos relatos de jovens casais que dizem que no primeiro ano do casamento é o período mais difícil de todos. Exatamente porque nós ainda estamos, quando estamos lá no período do namoro, tudo são flores. Mas quando nós começamos a viver juntos o dia a dia, aí nós nos revelamos. Aí nós não temos mais como usar máscaras, aí nós somos nós mesmos. E é aí que os problemas começam a acontecer. Então, se existe o amor embasando essa relação, se existe o companheirismo, a compreensão de que o outro não é perfeito, nós vamos conseguindo superar, não é, todas essas dificuldades. Esse relacionamento interpessoal deve ter um objetivo comum. E se esse objetivo é viver junto até que a morte os separe, não é? Nós ouvimos isso quando nos unimos a alguém. Viver junto até que a morte os separe. Para nós espíritas é um pouco diferente, não é? Porque nós sabemos que a morte não separa nada. Ela pode até separar temporariamente para aquele que fica. Porque o que fica nem sempre consegue sentir a presença espiritual do que já partiu. Mas aquele que já partiu, muitas vezes, quando lhe é permitido, ele continua aqui, acompanhando a família, auxiliando dentro do possível. Então, na verdade, a morte não separa. Mas quando nós nos unimos e pensamos dessa forma, os dois envolvidos devem envidar todos os esforços, justamente para vencer aquilo que conflita. Aquilo que nós vamos identificando como sendo os pontos difíceis da relação. Dessa forma, nós vamos procurar valorizar mais os aspectos que nos unem, deixando mais de lado os aspectos que nos trazem dificuldades. Os defeitos. O defeito que eu vejo no outro, e que muitas vezes eu também tenho, mas eu não consigo enxergar em mim, mas que o outro enxerga em mim. E assim nós vamos desenvolvendo esses sentimentos. Mas para que nós possamos iniciar esse bom relacionamento, isso só vai ser possível quando há harmonia. Imaginem viver com alguém sob o mesmo teto, se não houver harmonia. Se o ambiente for hostil, de guerra, ninguém consegue. Chega num ponto em que é melhor que se separe. Então, nós temos que buscar essa harmonia. E para que nós possamos viver na harmonia, é necessário que o esforço venha dos dois. Um sozinho não consegue fazer nada. Então, é necessário que nós coloquemos em práticas algumas sugestões aqui. Uma delas é a criatividade, que é justamente a capacidade de, juntos, nós termos ideias para resolver esses problemas. Porque, na verdade, o casal perfeito, ele não é o casal que não tem problema nenhum. É difícil nós identificarmos um casal que diga assim, olha, entre nós é sempre tudo às mil maravilhas. Nós nunca tivemos um probleminha. Isso é raro. Existe, mas é raro. Mas o casal perfeito é aquele que, embora tenha problemas, consegue superar esses problemas. Consegue lidar com a dificuldade e consegue superar essa dificuldade. E aí nós voltamos de novo. Para isso é preciso que tenha amor. Se não tiver amor, dificilmente nós vamos ter essa disposição em perdoar o outro, em nos perdoarmos também, quando nós fazemos alguma coisa que não seja muito adequada. É preciso que haja o compromisso. E aí nós
nós falamos que o compromisso é saber que no casamento os dois têm obrigações e deveres. E isso deve ser respeitado. Não dá para construir uma relação forte, sólida, se apenas um tem deveres e o outro só tem direitos. Na verdade, todos nós temos as nossas obrigações, os nossos direitos, mas os nossos deveres. Quando nós temos essa consciência, nós vamos aprendendo a identificar as situações. Às vezes, nos vemos numa situação de conflito com o parceiro, com a parceira. E começamos a pensar, será que eu não estou colaborando para que essa situação esteja acontecendo? Eu preciso me conhecer, eu preciso me analisar e muitas vezes reconhecer que o companheiro tem razão, que devido às minhas atitudes, as coisas estão perdendo a harmonia. Então, quando nós temos essa habilidade, nós vamos fortalecendo esse compromisso, vamos fortalecendo essa nossa relação. A responsabilidade, que implica na obrigação de cada um responder pelos seus atos. Por isso que a gente sempre, quando é casada, a gente diz assim, às vezes a mulher fica preocupada com o marido, né? Olhando os bolsos, cheirando a camisa, para saber se tem alguma coisa diferente e tal. Nós não temos que fazer isso não, minhas irmãs. Porque, na verdade, cada um tem que saber da sua responsabilidade. Não é? Nós somos seres, nós já somos adultos, nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós temos que confiar, acima de tudo, no nosso companheiro e na nossa companheira. Porque se não houver essa confiança, nós perdemos um embasamento forte do casamento. Então tem que haver a confiança e tem que haver a noção de que cada um de nós é responsável pelos seus atos. Então, se houver a infidelidade por parte de um dos dois, de quem que é a responsabilidade? É de quem é infiel. Então nós temos que pensar, a minha responsabilidade é ser o melhor que eu posso. É fazer o melhor que eu posso para que essa relação seja firme, seja forte, seja sólida. Para que eu tenha uma família verdadeira. Se eu não consigo, eu preciso também identificar isso em mim e trabalhar. Porque senão a relação acaba chegando num ponto que muitas vezes ela chega ao fim e não tem conserto mesmo, né? Dessa forma, com essa noção da responsabilidade, do compromisso, os cônjuges podem caminhar para um casamento perfeito, não é? Lembrando aquilo que nós já dissemos, casamento perfeito é aquele que consegue superar as dificuldades, não é aquele que não tem problema. Há dois instrumentos poderosos que Deus nos deu a todos: o pensamento, para refletirmos, e o diálogo, para chegarmos num acordo. Tudo isso temperado com amor e fidelidade. Então, se nós temos esse pensamento, para primeiramente, nos avaliarmos, nos conhecermos, identificarmos em nós as nossas dificuldades. Porque somente quando nós conseguimos identificar as nossas dificuldades, é que nós começamos a trabalhar para combatê-las. Não quer dizer que quando eu identifico em mim um vício moral ou um problema, eu já consiga logo saná-lo. Mas quando Allan Kardec pergunta para os espíritos, como é que se reconhece o verdadeiro espírita? E os espíritos dizem que o verdadeiro espírita é, na verdade, o cristão. Mas é aquele que envida todos os esforços para domar as suas más inclinações. Então, se nós estamos nos esforçando para sermos pessoas melhores, nós sabemos que nós estamos no caminho. Mas para que nós nos esforcemos, é preciso que nós nos conheçamos. Então, esse autoconhecimento é fundamental, para nós conseguirmos enxergar em nós aquilo que nós precisamos mudar. E que cá entre nós é o mais difícil, porque a gente vê muito defeito no outro. Às vezes nós temos dificuldade em enxergar aquele defeito também em nós. De acordo com Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, nesse livro Vida e Sexo, o casamento, ou a união permanente de dois seres, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra. Gente, olha que coisa linda isso. Duas criaturas se confiando uma à outra. Nós somos nós mesmos e nós nos entregamos totalmente. Nós realmente somos aquilo que nós conseguimos ser o melhor com o nosso ente querido. É em casa, é no lar, é que nós realmente somos verdadeiros. É que nós
não temos como, né, manter aquele brilho, aquela polidez da vida social. Então, ali, nós nos confiamos a outra criatura. Porque nós acreditamos que aquela outra criatura nos ama e quer cuidar de nós. Assim como nós também queremos cuidar daquele outro. E dessa forma, no campo da assistência mútua, essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração ou vice-versa, na criação e desenvolvimento dos valores para a vida. Então, na verdade, quando Deus criou essa união, Deus é tão maravilhoso que Ele disse assim: sozinho é mais difícil. Então, eu vou te arranjar alguém que vai te ajudar, que vai ser ali o seu companheiro, a sua companheira, te ajudando a enfrentar as dificuldades da vida, te ajudando a receber aqueles que virão como filhos, aqueles que são os pais. Então, Deus vai nos colocando juntos, porque somente juntos é que nós exercitamos o amor. É onde nós podemos provar que nós sabemos amar. É quando nós convivemos com esse outro. Joana de Ângeles, ainda no livro SOS Família, ela também diz uma coisa interessante. O casamento é a formação de uma parceria com respeito, carinho mútuo, união e concentração de ambos os cônjuges para a formação do lar. Com o exercício da educação, da tolerância e da compreensão, dos pequenos e importantes gestos diários com que se envolve o outro em amor. Gente, pequenos gestos diários. E às vezes a gente não presta atenção naqueles pequenos detalhes do dia a dia, pequenos cuidados, pequenos carinhos que nós podemos ter com os nossos entes queridos e que fazem toda a diferença. Às vezes nos envolvemos tanto com as questões do dia a dia, relacionadas ao trabalho, relacionadas à vivência do movimento espírita, e vamos nos enfronhando por aquilo ali e vamos deixando passar, deixando de lado aqueles pequenos gestos que fazem toda a diferença no dia a dia. Então, nós precisamos ficar muito atentos, porque muitas vezes o companheiro ele nos dá o sinal de alerta. Muitas vezes o companheiro diz assim: opa, peraí, ó eu aqui, estou aqui. E aí nós precisamos sempre pensar, vamos tentar ser, nesses pequenos gestos, essa demonstração de amor, de carinho que nós sentimos, né, pelo outro. Na questão 774, de O Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família estreitam os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a se amar como irmãos. Então, a família, ela é essa primeira instituição que nos recebe, que nos ensina nos nossos primeiros passos, que nos conduz nesse caminho do bem, que vai nos ensinar a amar. Nós aprendemos a amar na nossa família, com aquelas pessoas que cuidam de nós desde que nós nascemos. Nascemos seres frágeis, indefesos. O ser humano, o filhotinho do ser humano, o nosso bebê, se ele não tiver os cuidados necessários, ele não sobrevive. Então, nós somos confiados ali, aqueles braços e corações generosos que nos cuidam, que nos encaminham. E assim nós aprendemos a nos amarmos como irmãos. Mas, será que todos que chegam para a nossa família já são afetos, já são entes queridos? Porque se a família é o local do aprendizado do amor, vocês concordam que muitas vezes vão chegar aqueles irmãos nossos com os quais nós tivemos problemas no passado? Aqueles que nós ainda não conseguimos amar, vivemos relações difíceis. E Deus, na sua bondade infinita, diz assim: olha, vamos acabar com essa briga? Vamos fazer o seguinte: fulano nasce como filho dela agora, né? Porque vai acabar o problema. Porque quando a mãe pega o seu bebê e olha aquela criatura meiga, indefesa, pura, porque nós temos aquela ideia de que a criança é pura, aí desperta aquele amor. O esquecimento do passado propicia isso, porque nós não conseguimos identificar naquele bebezinho que está chegando o nosso inimigo do passado. Nós só conseguimos identificar aquele fruto do nosso amor. E aí essa criança chega, recebe o nosso amor, o nosso carinho, o nosso cuidado,
Aí um dia lá na frente, quando nós nos lembrarmos do passado, nós vamos dizer assim: nossa, mas era você, não é? Mas agora eu já aprendi a amar, agora eu já deixei de odiar. Então o amor, ele vai substituindo os outros sentimentos que nós temos, né? Que realmente evitar, como o ódio, o rancor, etc. Esse casamento, então, que é uma união não somente física, mas é também uma união espiritual, ele se concretiza pelo compromisso moral, e esse compromisso, ele é assumido no altar da consciência. Vejam só. Muita gente diz assim, eu ouvi até na palestra do Lacordaire de domingo, ele disse que lá em Cuiabá tem um ditado que diz que juntado com fé, casado é. Que em Goiás também nós temos esse ditado, não é verdade? Porque, na verdade, é claro que dentro do possível nós temos que atender às leis civis, não é? Mas o que vale não é o papel que a gente assina. O que vale é o compromisso que nós assumimos um com o outro. E esse compromisso, ele não precisa ser no altar, diante do padre, ele não precisa ser no cartório, ele até pode ser. Mas o compromisso maior, ele está na nossa consciência. Quando nós nos ligamos a alguém, nós nos comprometemos com essa pessoa. Então, nós já estreitamos os laços e já estamos comprometidos. E isso está aqui, na nossa consciência. De acordo com Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, existem vários tipos de casamento. O primeiro tipo que ele nos fala é o casamento casual, que ele fala que é o primeiro encontro de duas criaturas. Nunca vivemos juntos antes, de repente nos encontramos, nos apaixonamos e nos casamos. Dessa espécie de casamento, tem o casal conseguido levar uma satisfatória relação conjugal. Outros casais, não se adaptando, não suportando essas desavenças, separam-se. Gente, ninguém falou que tinha que juntar, mas juntou, brigou, não deu certo, estabeleceu o vínculo. Certamente, em próximas vidas terrenas, vão se reencontrar para uma reconciliação. Viram só, não é? Tinha nada a ver com o Igor. Achei o Igor, pronto. Estreitei vínculo. Se de repente não der certo nessa, futuramente a gente vai ter que se reencontrar, não é? Para fazer alguma coisa. Seja como mãe e filho, seja como pai, seja como esposo, mas nós vamos ter que resgatar esses laços de amor. Agora, tem um filmezinho aqui, que ele é muito interessante, que ele mostra muito um tipo de casamento que eu imagino que seja esse. Vocês vão ver que é um comercial, mas que diz muito para nós sobre o relacionamento. Qualquer coisa eu vou chamar o Alfredo, tá? Não quer rodar. Isso porque nós testamos antes aqui, tá? É assim mesmo, tecnologia é assim mesmo. Esse videozinho, ele é uma propaganda. Vamos ver se o nosso amigo consegue nos ajudar aqui. Ele é uma propaganda de carro, mas que mostra... Bom, vocês vão ver agora. O som está bem baixinho. So happy together, so happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. In the skies of neon for all my... Será que tem amor nesse casamento? Olha o que um carro novo é capaz de provocar, hein? Se houvesse amor ali, a gente veria diferente, né? O marido ia dizer assim: querida, vai trabalhar com um carro novo, né? Porque afinal de contas, né? Pegamos ontem, você merece. Ela ia dizer assim: não, meu amor, imagina. Você, né? Que trabalhou tanto, se esforçou tanto para comprar o carro, vai você. No máximo, eles iam deixar um carro na garagem e os dois no mesmo carro.
Mas às vezes os casamentos, eles se formam por um sentimento que é efêmero, que é como fogo, que é a paixão. Se apaixonam, imaginam que encontraram o grande amor da vida e de forma precipitada se casam. E depois descobrem que a alma gêmea virou algema. Não era bem aquilo que se imaginava. Então, muitas vezes são casamentos aí casuais. Existem os casamentos provatórios, que é o reencontro de espíritos de diferentes graus de adiantamento espiritual que no passado se desentenderam. Olha só, teve o casual, nos desentendemos, aí voltamos para um provatório. Por quê? Porque voltam a encarnar para superar as provas a que forem submetidos e progredirem. Por isso que nós temos que pensar muito antes de casar, hein? Porque se não der certo agora, tem que voltar. O Richard Simonetti conta numa das palestras dele, que certa ocasião, ele fazendo uma palestra numa cidade do interior de São Paulo, uma senhora o procurou e disse assim: olha, eu queria muito que o senhor retornasse aqui na nossa cidade, porque o senhor não sabe o tanto que o senhor me ajudou. Com uma palestra que o senhor fez aqui há alguns anos. Aí ele ficou, surpresa, e disse: nossa, minha irmã, mas eu fico feliz. O que foi que eu disse que te ajudou tanto assim? Sabe o que é? É que quando eu estive aqui naquela ocasião, eu estava decidida a separar do meu marido. Porque realmente a relação estava difícil, complicada, e eu tinha decidido que eu ia me separar. Mas quando o senhor falou aqui na palestra, que se a gente não fica junto aqui, até o fim, depois quando reencarnar tem que vir de novo, eu falei: pelo amor de Deus, prefiro ficar até o fim nessa, porque eu não quero ver nunca mais na minha vida esse camarada, né? E aí ele percebeu que ela não tinha entendido nada da palestra, né? Porque a gente precisa aprender a amar. Se não aprendemos a amar, volta de novo, até a gente conseguir aprender. Existem os casamentos que o Martins Peralva diz que são os expiatórios. Em vida anterior, marido e mulher erraram muito. Reencarnam em novo lar para corrigir os erros cometidos. É um casamento de resgate. É aquilo mesmo de voltar e reparar o erro do passado. Gente, quando é expiatório, não tem escolha. É expiação. É preciso que nós passemos por aquilo, de uma forma ou de outra. É claro que nós temos o nosso livre-arbítrio de escolhermos o momento, mas um dia nós vamos ter que resgatar isso, não é? É lei de causa e efeito. O sacrificial é o tipo de união de um espírito um tanto evoluído com outro menos evoluído, com o fim de auxiliá-lo a progredir. São aqueles lindos romances espíritas que muitas vezes nós lemos, né? Em que um dos personagens poderia habitar mundos melhores, mas abrem mão daquilo para acompanhar o seu amor que ainda precisa reencarnar aqui na Terra, que ainda está distante de atingir o nível espiritual que se tem. Então, são os casamentos sacrificiais. Existem aqueles que são os afins, que são espíritos evoluídos com sentimentos elevados e que se amam verdadeiramente. Corações afetuosos, juntos com objetivos supremos, para adiantarem-se espiritualmente, juntos, um auxiliando o outro. Esse aqui é o sonho de todo mundo, não é? Olha que coisa maravilhosa. E os transcendentes? Transcendentes são almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. Eu fico imaginando esse tipo aqui, deve ter sido o casamento de Allan Kardec com Amélie Baudet. Não é? Porque ela foi uma companheirona, auxiliou o professor Hippolyte Léon no trabalho que ele precisava realizar. Eram almas engrandecidas no bem e que estavam ali com um propósito. Não é? Fica imaginando. Na verdade, é difícil para nós identificarmos em qual categoria nós nos achamos. Mas uma coisa é fato: nada acontece por acaso. Se hoje nós estamos onde estamos, foi porque a providência divina nos colocou nesse lugar. E é o que nós precisamos para aprendermos a amar e a progredir espiritualmente. Então, nós temos que aproveitar o melhor do que nós temos. Quando o casal, então, se une e constitui a família, aí chegam os filhos. E esses filhos, muitas vezes, quando nós olhamos para aquela carinha ingênua, inocente do nosso filhinho que chega, nós nos esquecemos de que esses nossos filhos, eles são espíritos. Que o corpo é novo, recém-formado, mas que o espírito que habita aquele corpo
é antigo. Pode ser muito mais antigo do que nós mesmos. Então, Hermínio Miranda, nesse livro, Nossos Filhos São Espíritos, ele nos chama a atenção para alguns detalhes. Ele fala que nós temos, às vezes, ideias preconcebidas. É aquilo de dizer assim: ah, mas olha, você viu? O Marquinhos puxou o jeito enérgico do pai. O menino, às vezes, é birrento, mal educado, briga com a mãe. E o pessoal fala assim: nossa, que gracinha, parece o pai, né? Porque o pai é sistemático, é bravo. E o menininho é igualzinho o pai. Será que ele puxou isso geneticamente do pai? O Espírito trouxe isso, não é? De todas as vivências que ele tinha ali arquivadas do passado. Melissa é temperamental como a mãe. É claro que nós sabemos que quando nós temos os nossos filhos, nós somos o espelho. Os nossos filhos olham para nós como pais e mães, como referencial de conduta. Mas eles já trazem uma tendência. Então, nós temos o poder de reforçar ou não os aspectos positivos e negativos que os nossos filhos já trazem, não é? Então, mesmo na condição de estar temporariamente esquecido de si mesmo, o ser não se mostra, por isso, apartado das lembranças que do inconsciente visitam-lhe a consciência, apresentando a sua formidável bagagem de variadas conquistas. Isso na obra Vereda Familiar, pelo espírito Teresa de Brito, na psicografia de Raul Teixeira. Ou seja, esse nosso filho, ele traz tudo aquilo de aprendizado, de vivências anteriores, de outras reencarnações. Nós não podemos desconsiderar isso. Então, é importante que nós, como pais, fiquemos atentos aos nossos filhos, observando que tipo de tendência traz esse espírito que nos chegou nessa condição de filhos, para que nós possamos ajudar nessa orientação. E a grande dúvida dos pais é: como influenciar os filhos corretamente? O que eu posso fazer para conduzir o meu filho no caminho do bem? Outro videozinho que vai dizer para nós muita coisa aqui. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you say it's back to yours? Go back where you came from. Learn this language. Go back where you came. What's wrong with you, Harry? Criança vê, criança faz. Não tem outro caminho a não ser o exemplo. E agora, hein? Responsabilidade aumentou, não é? Porque se nós temos esse dever e o papel de sermos os exemplos para os nossos filhos, a nossa responsabilidade, quando nós resolvemos constituir uma família, ela aumenta. Porque os nossos filhos, eles aprendem muito mais pelo nosso exemplo. Aquele ditado que diz: faça o que eu digo, não faça o que eu faço, não funciona. Porque as crianças, principalmente, elas questionam. As crianças nos cobram. Papai e mamãe, por que você faz assim? Se você diz que eu não devo, por que você faz? Principalmente essas crianças dessa nova geração. Eles estão atentos. Então, aumenta a nossa responsabilidade de sermos o melhor que nós dermos conta. Porque nós somos os exemplos desses nossos filhos, dessas nossas crianças. E aí nós vamos lembrar de Jesus, não é? Porque Jesus, ele não só falou,
ele exemplificou tudo aquilo que ele falou. Porque o exemplo arrasta. A palavra pode convencer, mas o exemplo arrasta multidões. E nós sabemos que, principalmente no mundo que nós vivemos hoje, diversos são os estímulos que as nossas crianças recebem. As crianças hoje, elas estão o tempo inteiro conectadas. Elas estão sendo influenciadas pela televisão, elas estão sendo influenciadas pela internet, por todo tipo de recurso tecnológico que hoje estão nos celulares das crianças. Então, os estímulos, eles são variados e são muitos. Nós precisamos estar muito atentos para que estímulos positivos cheguem aos nossos filhos. Isso é muito importante. Temos que ter muito cuidado, porque às vezes achamos que porque a criança é pequenininha, certas atitudes são engraçadinhas, não é? Você diz assim, nossa, você viu como é brava? Olha que gracinha ela fazendo aquilo. Então, muito cuidado quando ensinamos essas coisas ditas engraçadas. Porque a criança depois não entende. Quando era pequenininha, podia. Depois que cresce, apanha, porque não pode falar aquilo, não pode fazer aquele gesto. Então, nós temos que ser coerentes com isso. Cuidado com a agressão. A criança que cresce num ambiente agressivo, ela leva aquilo consigo. E na idade adulta, ela vai ter muito mais dificuldade para viver de forma pacificada, porque ela foi criada naquele ambiente de agressividade. Cuidado com a mentira, porque as crianças não são bobas. Elas percebem quando nós estamos mentindo. E se nós dissemos para ela que não podemos mentir, e ela nos pega na mentira, que exemplo que nós somos para esses nossos filhos? Não vamos impor medos traumatizantes na criança. Criança de hoje em dia não cai mais naquela de bicho-papão que vem pegar. A criança, ela quer argumento lógico e coerente. Então, não adianta você dizer assim, não faça isso, porque senão de noite o bicho-papão vem e te pega. Ela vai dar risada, ela vai falar, mãe, que isso? Você ainda acredita em bicho-papão? Hoje a criança tem que ser dialogado, não é? Você precisa mostrar para ela de forma coerente por que aquilo não é correto, por que ela não deve fazer aquilo. Cuidado com os sabores alcoólicos e outras coisas que nós oferecemos para a nossa criança. O pai que pega a chupeta do bebê e molha na cerveja e põe na boquinha da criança. O que ele está ensinando para esse filho? Não é? Olha o risco que nós corremos. Por outro lado, nós podemos instigar o bom humor, para que a criança tenha uma vida leve, bem-humorada, fomentar a descontração, a alegria verdadeira, incentivar tudo, não é? Que o faça ser uma pessoa boa e evitar tudo que fortifique nele a vaidade e o orgulho. Então, aquilo de nós elevarmos a autoestima da nossa criança é ótimo, mas até nisso nós temos que ter cuidado. Porque senão nós vamos dizer assim, ah, minha filha, você é a única menina bonita naquela escola é você. As outras todas coitadinhas, né? Não chegam nem aos seus pés. Então nós temos que dizer para a filha, você é linda. Mas olha como as suas coleguinhas também são lindas, não é? Que meninas lindas que vocês são. Mostrando que todos nós temos qualidades. Não incentivando essa vaidade, essa soberba e esse orgulho, não é? Nas nossas crianças. E uma grande preocupação nossa, como pais, é pensar no futuro dos nossos filhos. E aí nós ficamos pensando assim, o que meu filho vai ser quando ele crescer? E pais, muitas vezes, planejam a vida dos filhos, não é? Ah, meu filho tem que ser médico, porque médico é uma posição que dá status, dá dinheiro, não é? Ele vai ser feliz se ele for médico. E aí o menino quer ser chefe de cozinha. E aí começa o problema. Então nós temos que pensar, mas temos que ter muito cuidado com isso, não é? O que será que eles vão ser quando crescer? Olha o sol nascendo, gente! Bom dia! O sol nasceu pra mim e fez assim. Irradiou. Eu vou dizer para vocês que aquela que estava deitadinha na mesa dormindo, eu coloquei executiva, quando me mandaram esse slide, na verdade tinham colocado assim, funcionária pública. Eu achei um abuso, sabe? Embora eu não seja, mas eu tirei, falei, vamos pôr executiva, né? Porque afinal de contas... Muitas
muitas vezes nós ficamos preocupados com essas questões do mundo, e que são lícitas sim de nós nos preocuparmos, mas nós precisamos primeiro identificar nas nossas famílias quais as dificuldades que nós enfrentamos. Quantos de nós vivemos situações de problemas nas nossas famílias? Irmãos que se antagonizam, cônjuges, né? Esposo e esposa em briga, em disputa, em demanda, em litígio, sempre brigando um contra o outro, animosidade entre filhos e pais, tempestades verbais, agressividade. Se nós vivemos com isso, nós precisamos buscar a superação dessas dificuldades. Identifiquei isso no meu lar, vejo que não estamos no caminho certo, o que eu posso fazer para melhorar? Para que a minha família esteja no caminho correto, no caminho do crescimento e dessa amorosidade. Aí vem aí algumas dicas, né, desses autores que falam para nós sobre isso. Primeira dica: perdoe erros cometidos por você e por seu cônjuge no passado. E nada de relembrá-los em novas discussões. O Lacordaire falou isso também no domingo, que eu me lembro, né? Daquilo que aconteceu há 18 anos, 15 dias e 6 horas. E o outro lembra, né? Ah, você acha que eu esqueci aquilo que você fez comigo? É porque não foi perdoado. Então, quando nós perdoamos e esquecemos. Deixa aquilo para lá. Não vai nos ajudar em nada. Não vai melhorar em nada a nossa vida. Veja a pessoa amada com realismo. Às vezes nós queremos ver no outro algo que ele ainda não consegue ser. É como se fosse aqui a imagem, né, do gatinho que se olha no espelho e vê o leão. Mas na verdade ele é o gatinho. Então não criemos expectativas em relação ao outro acima daquilo que ele consegue nos dar. Porque quando nós criamos essas expectativas enormes, nós nos decepcionamos. Então, para que nós não nos decepcionemos com as pessoas, é só nós não criarmos expectativas. Lembrando que cada um dá aquilo que tem, aquilo que pode. Isso vai nos ajudar muito nos nossos relacionamentos. Outro cuidado que nós temos que ter é não confundir os nossos problemas pessoais com problemas na relação. Não descontemos os nossos problemas no nosso parceiro. Então, de repente, eu tenho dificuldades no ambiente de trabalho, eu vivo um clima ruim na minha empresa, onde eu trabalho, e eu acabo chegando em casa e trazendo tudo aquilo, né, que vai acumulando em mim e que eu não posso, muitas vezes, extravasar lá no meu trabalho. Eu chego e desconto na família. E aí fica a esposa, os filhos, ou o esposo e os filhos assim, né, pensando, meu Deus, o que a gente faz? Porque é algo que não está ali o problema. É um problema que veio de fora, mas que afeta e prejudica a vida da família. Dedique ao outro amor e compaixão sem esperar retorno imediato. Porque quem ama de verdade não espera recompensa. O amor é um sentimento de doação, não é um sentimento de troca. Por isso que quando a gente diz assim, ah, fulano, eu vou te fazer a pessoa mais feliz do mundo. Não tem como. Porque eu não tenho o poder de fazer o outro feliz. O outro é que tem o poder de dizer se ele vai ser feliz ou não. Porque eu posso fazer o melhor que eu puder. E ainda assim talvez não seja bastante para aquela pessoa. Então nós precisamos ter sempre esse sentimento de doação. Não esperar nada em troca. Não estabeleça competição. Se houver competição, as coisas começam a degringolar. Tem um texto do Rubem Alves bem interessante que ele compara o casamento há 2 tipos de jogos, o tênis e o frescobol. O frescobol é aquele jogo que a gente joga normalmente na praia, né? Em que um joga a bolinha para o outro para que o outro pegue a bolinha. Porque o bom do jogo é você ficar jogando de um para o outro sem deixar a bolinha se perder. É exatamente um colaborando para que o outro acerte na jogada. E o tênis é o contrário. O tênis eu dou a cortada para que o outro não consiga rebater a minha bola. Então ele fala que tem casamentos que são do tipo tênis, que é um competindo com o outro, tentando derrubar o outro. E o casamento ele tem que ser do tipo frescobol. É um jogando a bola para que o outro rebata, para que você estabeleça um jogo contínuo e prazeroso. Isso é muito interessante, não é, para nós pensarmos. Nem tudo que nos vem à cabeça precisa ser dito. Temos que pensar antes de falar,
antes de expor os nossos sentimentos. Realmente colocar só aquilo que é construtivo, aquilo que vai fazer a diferença no sentido de melhorar a relação. Se nós enxergamos um monte de defeito no outro, nós não precisamos ficar jogando na cara do outro o tempo inteiro. Porque assim nós só vamos conseguindo afastar um do outro. Ouça mais, fale menos. Tenhamos paciência de ouvir a pessoa. Algumas pessoas dizem que nós precisávamos fazer cursos de escutatória. Porque cursos de oratória, nós temos vários, né, por aí. Mas curso de escutatória. Porque nós temos dificuldade em ouvir o outro, em ouvir as pessoas. Então, nós precisamos desenvolver essa capacidade de ouvir o outro. E esses sentimentos negativos, como a crítica rude, ironia, inveja, raiva, medo, culpa, vergonha, tudo isso são sentimentos ruins, negativos e que devem ser afastados, então, da nossa relação. Porque eles não auxiliam em nada. Pelo contrário, eles nos afastam um do outro, cada vez mais. Pense todos os dias em pelo menos 3 qualidades que você aprecia no seu amor. Olha que coisa boa isso, né? Eu gostei dessa dica. Ao invés da gente lembrar dos defeitos, vamos pensar nas coisas boas que a pessoa tem. Porque todo mundo tem algo de bom. Então vamos valorizar isso. Seja o primeiro a tornar-se gentil quando há algum problema. O primeiro a sorrir quando acorda. Porque muitas vezes depende muito de nós, da nossa iniciativa. Quando nós temos a iniciativa no sentido da paz, da harmonia, da conciliação, as coisas podem permanecer muito melhor. E se o outro foge dessa sintonia, mas nós não aceitamos e não entramos na sintonia da desarmonia, não tem ressonância. A gente acaba voltando para a harmonia que é necessária. Aí há aquele ditado também, que quando um não quer, 2 não brigam. Sejamos nós a nunca querer brigar. De novo eu pergunto, isso é fácil? Ninguém diz que é fácil. Mas é possível? É possível, depende de nós, do nosso esforço. Além, então, de eliminar essas arestas produzidas pela nossa própria inferioridade, a vida em família é também um ponto de referência que nos ajuda a manter o contato com a realidade. Porque é na família que as pessoas vão nos dando os toques, dizendo assim, fulano, você está exagerando, não é? Você está muito vaidoso. Fulano, você está falando demais da vida das pessoas, maneira. Fulano, você está muito irritado, muito impaciente. Muitas vezes as pessoas de fora não conseguem perceber. Ou se percebem, não nos dizem, porque tem medo da nossa reação. Então a família é o nosso ponto de referência. É aqueles que nos ajudam a nos enxergarmos. Ela também tem esse papel. De acordo com Teresa de Brito, lá no livro Vereda Familiar do Raul Teixeira, a família inquestionavelmente constitui o mais notável núcleo de libertação e de aprendizagem para os espíritos chegados ao mundo das densas energias nas atividades da renovação espiritual. Reforçando aí para nós, né, a importância da família. Rodolfo Caligares, no livro As Leis Morais, a família é uma instituição divina cuja finalidade precípua consiste em estreitar os laços sociais, ensejando-nos o melhor modo de aprendermos a amarmos-nos como irmãos, reforçando aquilo que foi dito lá no Livro dos Espíritos, não é? De Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, na questão 775, reforça: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? E os Espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo. A família é o espaço onde nós aprendemos a nos doar, a nos livrarmos do egoísmo. E nós temos uma história que é muito interessante, que é uma história escrita também, é um texto do Rubem Alves. Não sei se vocês conhecem, é A Menina e o Pássaro Encantado. Essa história nos conta que uma menina que vivia num reino distante, ela tinha um pássaro que era um pássaro especial. Ele era um pássaro encantado. Esse pássaro ficava com a menina e a menina amava muito esse pássaro. Mas esse pássaro, vez por outra, ele ia embora. Ele vivia solto ali no castelo daquela menina e, por vezes, ele precisava voar para terras distantes. E ele sempre dizia para a menina: menina, eu vou, mas eu volto. E quando voltar, vou te contar muitas histórias das terras por onde andei.
E assim acontecia. O pássaro voava, passava um tempo sumido, de repente ele voltava. E sempre que ele voltava, as penas dele tinham uma cor diferente, porque as penas traziam a coloração do local onde ele esteve. Então, por vezes, ele chegava com as penas vermelhas e ele dizia que era a cor do sol do deserto onde ele tinha estado. Outras vezes ele chegava com a pena toda branquinha e ele falava que era como a neve do pico das montanhas onde ele esteve. E ele contava lindas histórias para essa menina dos lugares onde ele tinha ido. Só que a menina sentia muita falta do pássaro toda vez que ele se ausentava. E ela um dia, retornando aquele pássaro cansado, ela pensou: mas se eu prender o pássaro? Se eu prendê-lo numa gaiola, ele não vai poder voar mais. Aí ele não vai embora, eu não vou sentir mais a falta dele. E assim ela arranjou uma gaiola toda de prata, bonita, e cuidadosamente aproveitou que o pássaro estava dormindo e prendeu o pássaro na gaiola. Quando o pássaro acordou e percebeu, ele disse: ah, menina, por que você fez isso? Ela disse: mas eu não posso ficar longe de você. E ele disse: menina, mas eu preciso ser livre. Agora eu não terei mais como contar as histórias lindas que eu te conto. As minhas penas, elas vão desaparecer, porque eu não poderei mais visitar os lugares lindos que eu visito. E a menina pensava assim: ah, ele se acostuma. Com o tempo ele se acostuma e para de reclamar. Mas não aconteceu isso. O pássaro começou a definhar, as penas começaram a cair e ele foi adoecendo e ficando triste. E a menina compreendeu que aquilo que ela tinha feito tinha sido muito errado. Porque, na verdade, quem ama não pode aprisionar. A gente tem que amar para libertar. Então a menina resolve abrir a gaiola e permitir que o pássaro de novo voe para distante, com a promessa de que um dia ele voltaria. Esse é um texto que nos traz muita relação com a nossa vida em família. Porque nós não podemos ter a ilusão de que nós temos o nosso companheiro do nosso lado ou os nossos filhos para aprisioná-los. Todos nós estamos aqui para crescermos juntos. Mas todos nós temos o livre-arbítrio, nós temos o poder e o dever de escolher os nossos caminhos. Isso nunca pode faltar para nós, o respeito à individualidade do outro. Porque nós somos seres imortais, estamos juntos nesse processo de aprendizado, mas cada um é único. E nós temos que compreender e respeitar, né, esse indivíduo que está conosco. E o que vai nos ajudar nesse processo é acendermos a claridade do Evangelho no lar. A prática do Evangelho no lar, ela vai nos trazer essa harmonia, vai nos auxiliar nesse processo de harmonização do nosso lar, fazendo com que a nossa relação com a nossa família se torne melhor, embasada nos ensinamentos de Jesus. Cristo no lar significa comunhão, esperança com amor. Com Jesus em casa, acendem-se as claridades para o futuro, a iluminar as sombras que campeiam desde agora. Por isso fica para nós a dica: façamos o Evangelho no lar. Aquela reunião que nós realizamos pelo menos uma vez por semana, de preferência, se possível, com a família reunida, onde nós lemos uma página do Evangelho ou de uma obra com cunho moral elevado e juntos nós refletimos sobre aqueles ensinamentos. Isso vai nos proporcionar, vai nos trazer muita paz e harmonia dentro do nosso lar. Dessa forma, meus irmãos, nós temos só que agradecê-los, rogar que Jesus continue nos abençoando, nos fortalecendo, para que nós possamos nos conduzir da melhor forma possível, fortalecendo esses laços familiares que nós criamos quando nós nos unimos a alguém e iniciamos uma nova família. Nós gostaríamos apenas de deixar um convite, antes de concluirmos. Esse ano nós estamos aí comemorando os 150 anos de publicação de um Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vários eventos do Movimento Espírita no decorrer do ano são, né, voltados para essa obra fundamental. Inclusive esse evento que nós estamos, a Semana Espírita, não deixa de ser.
Nós realizaremos em Goiânia, nos dias 17 a 24 de agosto, a Semana Espírita de Goiânia. Então, nós queremos convidá-los, aqueles que puderem estar conosco. Nós faremos a abertura da Semana Espírita no dia 17, no domingo, pela manhã, com o seminário com o Dr. Andrei Moreira, que vai falar para nós sobre o perdão, o auto-perdão e outras potências da alma. O Dr. Andrei é aquele médico de Minas Gerais, da Associação Médico Espírita de Minas, que nos fala também sobre a homossexualidade na visão espírita. É um palestrante bastante conceituado, muito bom de se ouvir. À noite, às 18 horas, ele faz a palestra de abertura. No decorrer de toda a semana, nós teremos a cada dia, numa casa espírita diferente, uma palestra com uma temática. A temática central da semana é o Sermão do Monte e as Bem-aventuranças. E no encerramento, nós receberemos pela primeira vez em Goiânia um psicólogo do Paraná, que é o Marlon Reikdal. O Marlon, ele é um dos autores da obra lá da Mansão do Caminho, daquele núcleo de estudos da obra de Joana de Ângeles, Despertar da Alma. Então, eles fazem um estudo aprofundado da obra, da série psicológica da Joana de Ângeles. O Marlon, ele estará conosco no seminário no sábado, à tarde e no domingo de manhã, dia 23 e 24. E fazendo a palestra de encerramento no domingo, às 18 horas, lá na Federação Espírita de Goiás. Então, estão todos convidados, não é? Reforçamos o convite feito no início para conhecerem o trabalho do Espiritismo.net, que é um trabalho maravilhoso, realmente vale a pena, né, conhecerem e se engajarem. E, mais uma vez, muito obrigada ao convite que nos foi feito. Foi uma satisfação estar aqui com todos vocês. Que Jesus nos abençoe sempre.